Bom, uma boa tarde a todas e a todos, sejam muito bem-vindos. Então, hoje iniciamos, este novo espaço, uma nova sala no site Tão Longe, Tão Perto, que visa conversarmos sobre a extensão universitária, propiciar momentos entre as pessoas de diálogo sobre o saber e fazer extensão, essa dimensão tão rica, tão específica, cheia de multiplicidades e de diversidade, e que possibilita, uma transformação imensa naquelas pessoas que se sujeitam a vivenciar uma experiência extensionista, O potencial transformador da extensão é algo que particularmente me encanta. Então, nesse espaço, nós vamos falar e abordar diversos temas, desde a sua história, os sujeitos aos quais participam delas, tanto seja pelo viés do aluno, pelo viés do docente, pelo viés do técnico, os tipos de financiamento, os projetos que o governo já disponibilizou recursos, até o nosso cadastro na nossa universidade, momentos em que vamos abordar como fazer um cadastro de uma atividade extensionista dentro dos nossos projetos unificados, que é o nosso sistema da universidade. Okay? Então, sejam todos muito bem-vindos. Passar algumas regras básicas da sala, É importante que todos mantenham seus microfones fechados, suas câmeras também, para que a gente possa ter uma boa transmissão, que o áudio chegue de uma forma satisfatória para vocês, certo? Hoje contamos com a presença da nossa pró-reitora de Extensão e Cultura, a professora Francisca Miquelon, que vai abordar um pouco sobre a história da extensão e as possibilidades nesse momento que vivenciamos. Ok? Ela vai fazer uma apresentação e depois passamos para momentos de dúvidas, diálogos e trocas de experiências, ok? Na tela está a nossa programação da semana, do site. Temos diversas atrações, inclusive a homenagem ao mérito em extensão 2017-2020, na quinta-feira, dando continuidade ao que nós fizemos na semana passada. Nós iniciamos na semana passada, na quinta-feira também, e por problemas técnicos vamos concluir nesta quinta. Tá, a PREC, gostaria de falar também que a PREC está com diversas atividades em andamento, não apenas as salas do site Tão Longe, Tão Perto, mas também temos o segundo seminário de curricularização ocorrendo na parte da manhã, e também a semana dos museus, ok? Mas no final a gente retorna a esses informes, inclusive de repente com alguns participantes falando um pouquinho. Então, gostaria de dar as boas-vindas à professora Francisca Miquelon, que já está conosco, para iniciarmos essa tarde agradável, que tenho certeza que será, e muito produtiva, pois, como já ouvi de diversos colegas, a fala da professora Francisca é sempre muito inspiradora. Boa tarde, Francisca. Aninha, espero que seja, agora eu vou ter que fazer ser. Não, será, com certeza será. Imagina. Fica mais um pouquinho aqui para a gente se olhar. Tá bem. Pessoal, coloquei como apresentadora. Posso? Pode. Ah, bom. Boa tarde, uma alegria estar aqui com vocês, muita alegria estar com a Aninha. Eu tenho que fazer um comentário antes. A sala que a Ana propôs, ela tem um atendimento bem amplo, mas muito importante. Ela, na verdade, fará desta sala uma instância de formação em extensão. No sentido de que vários aspectos serão tratados ao longo das muitas
sessões que ela irá propiciar durante o mês de maio, ainda mês de maio, né, e também no mês de junho. Então, fica o convite para quem tiver disponibilidade, sempre acompanhar essa programação, porque nós veremos essa dimensão específica da formação universitária sob vários aspectos e de vários ângulos e lados. O que me compete hoje desenvolver, aí eu vou antes abrir aqui a apresentação. É uma colinha essa apresentação, mas ela está bem ilustrada, ela ajuda o entendimento, principalmente em que estamos numa situação em que não é propriamente presencial, né? Então, vamos nos adaptando. Ela teve um tema bem legal de ser apresentado, porque ele tem uma finalidade específica, mas, ao mesmo tempo, uma complexidade grande pela sua amplitude. Não quero chatear vocês, não quero cansá-los, ao contrário, gostaria que todos ficassem na sala por esses próximos 20, 25 minutos e, ao final, pudéssemos conversar. E, por isso, eu recortei o tema, eu dei um viés específico, que é aquele que eu acho que seria mais útil para que nós pudéssemos depois conversar sobre uma questão específica, que é uma característica essencial da extensão e que nesse momento nos leva a uma reflexão muito grande. A reflexão seria, mas como tornar isso possível? Por que tornar isso possível? Porque, vejam bem, a extensão universitária, ela tem uma história muito curta, e eu vou mostrar para vocês agora. É uma história muito pequena, como uma dimensão formativa. Não é que não existisse essa ideia antes, mas assim como nós a entendemos hoje, essa história é curta. E nós sabemos bem o que o tempo faz. O tempo dá corpo para as coisas, o tempo vai acrescentando elementos que vão transformando um fato eventual num fato vivencial e contínuo e mantido. Então, essa é a ideia que eu quero apresentar para vocês. Como isso ser nesse tempo, nessa circunstância que nós vivemos, que é a das universidades. Como que eu vou fazer isso? O título não é meu, o título é da Ana. Tá? Então, e eu sou boa aluna, eu disse, ela me deu esse título, eu vou fazê-lo. Eu vou abordar primeiro a história, mas numa passagem rápida, é quase que uma corrida. A história é curtinha, mas não é tanto assim que eu possa passar com 3, 4 palavras. Depois eu vou falar dessa relação entre uma situação que nos faz pensar numa característica específica da extensão e como nesta situação continuar vivendo a extensão. Então, o objetivo é esse, bem esse. Para abordá-lo, eu vou já aqui fazer uma introdução de um livro que nós vamos lançar em seguida. Falei de manhã nesse livro, Aninha, eu vou falar agora de novo, porque acho que, pelo número de textos e autores que tem ali, seria bom que ele circulasse. Em outubro de 2019, nós, a PREC, lançamos um edital chamando os extensionistas da UFPEL para escreverem um capítulo sobre um dos seus projetos de extensão que poderia bem caracterizar o tipo de extensão que nós fizemos. Porque, vejam bem, se nós temos diretrizes curriculares para que os cursos no panorama, no cenário nacional, possam ter um formato que se entenda que o curso de enfermagem é o mesmo ou em essência o mesmo aqui e numa outra universidade do norte do país, isso não acontece com a extensão. O conceito de extensão é um parágrafo, gente, apenas um parágrafo. Existe
uma política nacional de extensão universitária. Existe um documento que diz quais são as modalidades, mas o conceito é um parágrafo muito bonito, muito bem escrito e muito passível de várias interpretações. E nós podemos dizer que as universidades vão criando, não vou defender isso agora, mas vou lançar a ideia, vão criando personalidades extensionistas. E essas personalidades, quanto mais evidentes ou mais fortes elas forem, mais tem a ver com o lugar onde estão. Eu também queria provar isso, mas não vai dar tempo, com o nosso exemplo aqui, a nossa universidade. Esse livro, ele dá algumas pistas disso. Então, vejam bem, nós temos ao todo 62 textos que foram submetidos. Eles foram apreciados por em torno de 55 pareceristas, alguns pareceristas, pela proximidade do tema, aceitaram avaliar vários artigos. Ao todo, esse dado eu faço questão de dizer, ao todo são 204 autores. Por quê? Porque cada submissão permitia que 6 autores concorressem no tema. E desses 204 autores, 153 são mulheres. Inclusive, elas predominam na primeira autoria. Será que a extensão... Não vamos falar sobre isso. Deixamos assim, não vamos falar sobre isso. A maioria são projetos ativos, às vezes mais antigos. Nós temos até um projeto muito jovem nesse livro, mas são projetos ativos, porque havia sido solicitado que se apresentassem resultados. E uma boa parte deles faz questão de dizer que articula, e alguns demonstram, como o ensino e a pesquisa. Ele é um livro importante, porque ele tem esse registro de percurso, porque não é momento, é percurso. Nesse livro há um capítulo histórico, fui eu que escrevi esse capítulo, até tenho um grande agradecimento ao SEDOC, porque foram em torno de 40 documentos e uma boa parte deles se encontra no SEDOC, relatórios, anuários, relatórios da PREC, alguns planos de aplicação de recursos. Esses documentos foram que me permitiram navegar, mas é um navegar muito suave, não fui a águas profundas, não, mas navegar por essa trajetória. E tentar relacionar essa trajetória, que intui ser particular, com uma trajetória que tem que ser nacional. Porque a extensão universitária, tal como o nome diz, ela é um fato da formação do estudante universitário. Então, deveria ter uma relação. Mas quanto dessa relação influenciaria no que nós somos hoje? Essa era a pergunta. Já tiro as ilusões de quem espera receber a resposta pronta. Ela não está lá. No segundo capítulo, a Ana escreve, vale a pena, leiam quando o livro for lançado, em breve será, a integralização da extensão na UFPEL é um texto muito preciso, muito exato do que se fez até então. E eu imagino, Ana, que no futuro isso vai ser um documento muito precioso. Naquele futuro que nós falávamos hoje de manhã, aquele no qual o fato está aplicado, nós veremos os resultados. E, por fim, eu convidei o Fernando para escrever sobre o plano de cultura e as políticas desse plano, que não pode ser só nosso, ele tem que ser do lugar onde está. E depois vem, que não está aqui no índice, porque eu quero convidar vocês para o lançamento do livro, depois vem o texto de coordenadores sobre os projetos estratégicos da PREC, e depois mais 55 ou 54, agora não me lembro exatamente, textos que foram submetidos, selecionados nesse edital. Apresentando esse livro, eu inicio dizendo aquilo que foi o mote das minhas primeiras palavras. A extensão é jovem, ela é muito jovem.
Se nós formos pensar o que é o ensino universitário, mesmo que a gente não considere que a Universidade de Al-Azhar tenha sido realmente a primeira, e queiramos considerar a de Bolonha, a de Coimbra, mesmo que nós tenhamos a ideia de que as universidades são medievais e são ocidentais, mesmo que nós estaremos diante de um fato milenar. Nós estaremos diante de um processo que vai mudando. E alguns de vocês talvez concordem com o que eu vou dizer. Esse peso de história, que também é um legado de tradição, ele transforma a nossa instituição, as universidades de um modo geral, em instituições bastante permanentes e em alguma medida, conservadoras. Pensem nisso, não vou aprofundar essa questão, mas pensem nisso. Se nós falarmos de pesquisa, nós estamos falando de que exatamente? Ciência moderna. É isso que nós dizemos. É quando a observação balizada por um método vai gerando conhecimento da natureza e dos fatos naturais. Quando é isso? Isso é renascentista. Alguns dirão que é século XVI, outros século XIV, mas na verdade é que nós temos vários séculos de ciência moderna e agora contemporânea também. E a extensão? Bom, a extensão é praticamente século XX. Ela é muito jovem perto do resto. Ela surge, e ela não surge com esse formato que nós vimos hoje. Eu copiei esse slide de uma das apresentações da professora Maria das Dores, porque ela consegue sintetizar o que está em outras fontes. Ela coloca a origem inglesa, e hoje os ingleses nem falam propriamente, nem usam essa dimensão como uma dimensão, que são os cursos. E o que foi muito forte no Brasil, e tem uma carga muito forte, inclusive, digamos assim, do nosso referencial mais social, que é o Paulo Freire, que é a prestação de serviço que tem origem nos Estados Unidos. Então, olhem o que está colocado nesse slide. Em 1911, os cursos da Universidade Livre de São Paulo, que eram cursos voltados para trabalhadores, na sua maioria, cursos que não eram de formação de nada, mas era informação, eram os cursos e as conferências, e só em meados da década de 20, que Viçosa e também Lavras começaram com os seminários, os cursos, a formação para os produtores rurais. Esses são os exemplos mais concretos e, digamos assim, mais datados, mais nomeados que nós temos de extensão no Brasil, ligado às universidades. É muito recente. E esse modelo foi superado, até porque entre um e outro aconteceu a reforma universitária de Córdoba, que influenciou todos os países latino-americanos. E vejam a ligação que tem. Em 1918, quando os estudantes de Córdoba tomavam, aqui está a foto emblemática, né? Tomavam a universidade e diziam: não queremos mais esse modelo de ensino. Enquanto isso acontecia, no Brasil, nós estávamos seguindo o baile com os cursos, os seminários, a ideia de extensão, como levar a quem não tem e a quem não pode esse conhecimento legitimado, mesmo que ele não fosse propriamente aplicado. Enquanto isso acontecia, no meio dessas duas coisas, estava Córdoba lançando um apelo ao mundo, que na verdade chegou até o Caribe, mas não foi para o mundo todo, e que tinha muito a ver com a realidade desses países latino-americanos que ainda seguiam um modelo proto-histórico
como era Córdoba, né? Com uma cátedra instituída, com o julgamento a partir de sessões que eram tribunais, e, bom, enfim, todo um modelo de universidade já superado em outros lugares e que aqui ainda era mantido. E eram estudantes, né? Estudantes da elite cordobense, na época, estudantes de famílias abastadas, etc. e tal, mas que queriam um novo modelo universitário e lançaram uma ideia, e essa ideia que é interessante. A ideia de que todos podem estudar numa universidade. As aulas não precisam ser em língua estrangeira, que hoje tem um outro sentido completamente diferente com a internacionalização, não se trata do que era aquilo, e não precisam ser naquele modelo e pode ser para todos. Bom, essa ideia no Brasil ela germina, mas ela vai germinar em 1937 com a fundação da UNE, se eu não me engano é agosto, né? Agosto de 1937, isso mesmo. Nesse momento, a União Nacional dos Estudantes vai aproveitar essa influência de Córdoba, esse protagonismo do estudante para propor uma universidade mais aberta, mais integrada com a sociedade, e dentre várias coisas que serão feitas, uma delas que ainda hoje é muito lembrada é o Centro Popular de Cultura, ou o Centro de Cultura Popular, que promovia, sobretudo, um movimento musical, um movimento cinematográfico, um movimento teatral, e tudo isso voltado para as classes populares. Uma universidade muito urbana, sobretudo. Eu deixei apontado ali, leiam, porque isso que eu estou falando para vocês está de uma forma muito mais sintética nesse livro. Esse livro é uma fonte muito importante, o Perfil da Extensão Universitária do Brasil. Ele não tem uma ficha catalográfica, eu não tenho certeza quando ele foi editado, mas eu suponho pelos dados que esteja ali que seja 1994. Mas ele é realmente um histórico muito preciso daquilo que nos leva para o conceito de extensão, que será proposto pelo Fórum dos Pró-Reitores de Extensão em meados da década de 80 e que irá influenciar, sim, aquele artigo da Constituição, o 207, que fala da indissociabilidade. Estará na base daquele artigo, como esteve na base de toda essa Constituição, vários movimentos, estará esse movimento por entender que a formação se dá em 3 dimensões: o ensino, a pesquisa e a extensão. Só que, gente, isso é às portas do século XXI. Nós já teremos, ao chegar aí, atravessado o século XX. Nós estaremos quase passando para o outro século. É ou não é jovem? Vocês concordam comigo? É ou não é uma trajetória recente? A isso eu atribuo, tantas vezes, Ana, aquela pergunta que se faz, que muitos, até colegas nossos fazem, mas o que é mesmo a extensão? Eu acho que ninguém nessa sala que faria, mas é verdade, tem colegas que perguntam isso, mas o que é mesmo a extensão? Às vezes eu acho que a pergunta quer dizer qual é o limite disso. Às vezes a pergunta não é aquela ideia meio gasta de que é extensão porque não é ensino e não é pesquisa. Não, é uma dúvida concreta. O que é mesmo isso que é ainda tão novo para que dentro de uma instituição tão antiga diga que tenha uma personalidade? Eu acho que a pergunta tem muito mais a ver com isso do que propriamente a ver com um desconhecimento total do fato. Mas seguindo adiante, a primeira vez que um documento
apresenta com clareza, claro, a gente não está falando de Francisco Campos, não está falando da década de 30, estamos falando da década de 60, que é uma década muito importante, mas muito importante para se pensar muita coisa. A primeira vez é na lei da reforma universitária 5540, que nos justifica, inclusive, como universidade, a UFPEL é uma consequência disso, direta ou indiretamente, e que diz exatamente isso que nós estamos lendo ali no artigo 20 e no artigo 40. As instituições de ensino superior, por meio de suas atividades de extensão, proporcionarão aos seus corpos discentes oportunidades de participação em programas de melhoria das condições de vida da comunidade no processo geral de desenvolvimento. Aqui já está o conceito, só que nesse conceito falta uma essência, que é hoje o que caracteriza a extensão. A essência que falta é que ela existe para formar. A extensão é uma dimensão formativa. Nós poderíamos começar falando sobre isso. É uma dimensão formativa. E ali nós diríamos o seguinte, ela é formativa, são minhas palavras, tá? Isso aqui vai ficar gravado, que perigo. Ela é formativa porque ela propicia ao aluno algumas experiências que, dentro dos nossos muros simbólicos, não se oportunizam. Quando eu saio a campo para colher dados, quando eu vou fazer a minha observação, eu estou fazendo uma etapa de pesquisa. Quando eu saio a campo e me coloco como escuta de outros e elaboro a minha ação a partir dessa escuta, eu já não estou fazendo pesquisa. Eu estou fazendo uma outra coisa. E essa outra coisa vai formando um comportamento. E esse comportamento vai gerando uma expectativa. E essa expectativa vai nos vinculando àquilo que nos diz quem nós somos, a sociedade a qual nós pertencemos. Essa é a função da extensão. E aí é que vem a questão da caracterização. A extensão é essencialmente o ir a, ou trazer para. A extensão é essencialmente a integração. Então, ela pressupõe o quê? Ela pressupõe a cotemporalidade e a copresencialidade. Essa é a questão. Como que todos nós estamos vivendo isso agora? Eu tenho que estar com os meus pares, para inclusive tornar-me um deles. Eu tenho que estar com os demais, para inclusive poder constituir com os demais aquilo que eu digo que eu vou fazer. E esses demais também são os meus pares, mas são os outros. E esse círculo de nós e outros vai se aumentando. Isso é importantíssimo, gente. Nós deixamos de ser nós, os universitários, para passarmos a ser nós, sociedade. Nessa experiência que eu diria que é a experiência que caracteriza uma extensão completa. Porque no meio de tudo isso a gente tem várias coisas, vários níveis. E ao fazer isso, eu me coloco num outro lugar que não é o meu. Bom, tudo bem, não estamos em 1918, que bom, né? Mesmo durante uma pandemia muito parecida, inclusive, com aquela, eu posso dizer que bom. Eu posso dizer que bom porque eu tenho essa ferramenta que faz com que eu esteja aqui com vocês, de algum modo. Eu tenho uma informação que chega através dessa ferramenta e de todas as outras, que me faz saber o que está acontecendo no mundo. Imagina, em 1918, uma pandemia se alastrando no mundo já destruído pela guerra, e as pessoas descobrindo o que era, sendo acometidas pela doença. Vocês imaginem isso. Então, nós temos uma ferramenta. E a nossa impossibilidade
é a presencialidade. A nossa possibilidade é usar de outras formas de presencialidade, que em si mesmas são limitadas, né? Agora, vejam bem, isso aqui é uma página do nosso catálogo de extensão, lançado agora essa semana passada. Eu escolhi essa página porque elas são de projeto, elas são capas de revistas ou de livros, mas que são projetos nossos da UFPEL de vários lugares. Não tem um lugar em que não tenha gente, não tem um lugar em que não tenha principalmente grupos de pessoas. Só que é um projeto que a Rogéria coordena e que traz alunos das escolas próximas para dentro da universidade. Não tem um momento, e aí quando a gente fala de cultura artística, isso se torna de uma dimensão estarrecedora, né? Não tem um momento em que essa efervescência do grupo humano não esteja presente. Em que, vejam bem, mesmo ao ar livre, isso aqui não poderia estar acontecendo agora, né? E aí, vejam, as nossas subinstituições, os nossos órgãos vivem disso. Eles vivem de chamar o público, de trazer o público, de fazer com que as pessoas estejam juntas, que as pessoas estejam próximas, que elas tenham, do seu modo e na sua individualidade, a experiência juntas. Na extensão, estar junto é ter força. Em outras situações também, claro. Todas essas fotos colhidas de um único documento, todas elas confirmam o que eu estou dizendo. Todas elas nos colocam em contato com o público, e esse contato não é simbólico. Mesmo quando nós estamos trabalhando, nós reiteramos esse contato. Como fazer isso agora? Como evitar aquilo que é próprio das cidades, considerando que as universidades tendem a ser urbanas, a aglomeração, a multidão, a reunião, a conjunção das pessoas. Como fazer isso agora? Bom, a gente inventa, porque enquanto nós pensarmos, nós inventaremos. Essa é a regra do dia e a ordem do presente. Nós vamos estar em casa pensando em como, né, na nossa fisicalidade, estar em outro lugar. Nós vamos usar tudo que nós temos para estar em outros lugares. Nós, na verdade, não queremos ficar em casa, nós queremos sair. Somos baleias tentando nadar nas nuvens. É essa a sensação que eu tenho, é essa a sensação que aquela imagem nos dá. Uma semana depois de suspenso o calendário, aqui está a Ana, também está a Kátia, o Gerry, o Felipe, mais gente para confirmar. Uma semana depois estávamos nós suspensão do calendário de trabalho remoto, perguntando, e agora, gente? O que a gente faz? Nós tínhamos não sei quantas reuniões marcadas, já não temos mais. Nós tínhamos não sei quantas visitas marcadas, já não temos mais. Nós tínhamos não sei quantos eventos que nós íamos convidar os colegas, né, como foi o ano passado, na Fena Doce, na Feira do Livro, na Expofeira, e assim vai, para estar junto da gente. Não tem mais nada disso, sumiu. 24 horas. Sim, deixou de ser. E a essência é essa, e a base é essa. Bom, aí veio a elucubração, vieram as conversas. Bom, vamos começar a fazer reuniões, vamos chamar o conselho, vamos isso, vamos aquilo outro, vamos aquilo outro. E veio a ideia, inspirada, né, no filme do Wim Wenders e na música do U2, né, uma lembrança iluminada do Fernando,
de montar um programa de atividades online. E aí esse programa começou com a ideia de um site, depois ele começou com um concurso de fotos, que está aqui, ó. Aí o concurso de fotos foi curiosíssimo, pessoas que a gente não... diversas cidades começaram a mandar fotos para esse da minha janela, que é uma inspiração em outros concursos que já existem, mas no nosso caso queria dizer exatamente isso. Foi ali um momento, eu acho que inicial, mais pesado do isolamento social, porque vejam bem, nós não somos seres muito caseiros, não, né? Hoje de manhã a Sandra dizia que o tradutor e o revisor é um ser ermitão. Eu fiquei pensando, não deve ser, não, deve ter ali a sua atividade fora de casa sempre. E aí nós fomos, de uma hora para outra, suprimidos de alguma coisa, porque vejam bem, nós temos um ritmo, né? Assim como nós temos, saibamos ou não, queiramos ou não, como nós temos uma rotina, nós acabamos nós temos um ritmo que é muito vinculado ao nosso calendário. E aí tudo isso foi suspenso. E suspenso num estado de emergência, e suspenso numa situação que justamente pela emergência causa o impacto que alguns de nós sentiram muitos, outros menos, outros de uma outra forma, que não é essa que eu estou dizendo, mas o impacto da imobilidade. E mais uma vez eu digo, se há uma coisa que caracteriza a extensão é o movimento. É o movimento de sair, é o movimento de trazer, é o movimento da conversa, é o movimento da escuta, porque escuta também é movimento, é o movimento da ação, é o movimento da proposição, da realização e assim vai. Tudo isso suprimido rapidinho, sumiu. E aí começaram a vir as ideias, e elas não vieram só por nós. Foi lançar essa página e as coisas começaram a vir do outro lado. Tanto que se vocês entrarem aqui, eu nem sei se esse menu está tão atualizado, mas se vocês entrarem hoje na página, vocês entrarão nos lives e encontrarão várias postagens de várias pessoas. Se vocês forem nas salas, e se nós tivéssemos como colocar o início que começou, depois alguém me ajuda, com algumas poucas salas, vocês verão que essas salas foram aumentando e foram se mantendo e foram diversificando, e muitas delas, surpreendentemente, confirmem quem está na sala e coordena alguma dessas salas, com maior participação do que se tinha com eventos semelhantes quando era presencial. Claro, porque é uma ferramenta que possibilita isso de todas as formas. Nós começamos a usar esse recurso, que é o que nós temos disponível, para, primeiramente, conseguir defender a extensão. Eu vou falar a palavra defender, porque eu acho que ela é necessária. Nós todos poderíamos dizer, gente, sentemos e aguardemos. Vejamos o que o futuro nos dará. Mas aí nós estamos dizendo que aquilo que precisa deixar de ser eletivo, é o caso da curricularização, pode ser não só eletivo como dispensável. Não dá. Precisávamos defender a nossa união como uma equipe, nós precisávamos nos manter juntos, nós precisávamos encontrar na nossa rotina de trabalho alguma coisa para a qual todos nós convertíssemos, e aí nos víssemos todos os dias, falássemos todo o tempo. Até nem é muito bom, porque a gente perde muito a dimensão do horário, né? E isso vai se confundindo com o fim de semana. Mas nós precisávamos, sobretudo, dizer para as pessoas que esse é um momento, de alguma forma, de estar juntos. Que esse é um momento talvez maior, em que esse princípio tão generoso, tão humano, tão acalentador da extensão, que é o querer estar com outros, deveria ser mantido.
não por uma finalidade acadêmica, mas por uma finalidade humana. Para nós conseguirmos dizer para nós mesmos que, diante de qualquer coisa, seja ela qual for, nós vamos reagir, nós vamos continuar, nós vamos nos manter e nós vamos recriar. E essa forma de atuar, gente, é que eu considero a essência da extensão. Ficaremos aqui nesse formato, tão longe, tão perto, enquanto tivermos que ficar reinventando, aproveitando todas as ideias, abrindo a porta para todas as pessoas, porque vem ideias fantásticas de tudo que é lado, fazendo da forma como for possível fazer. Mas mais, além de tudo isso, o que é importante é que enquanto eu estou falando para vocês, eu estou acreditando. Eu estou acreditando num futuro, eu estou acreditando que o presente me desafia, mas eu sou capaz de continuar nesse desafio, e eu estou acreditando, sobretudo, que aqui mesmo, nesse momento, nós estamos formando pessoas. E a primeira pessoa que nós estamos formando, eu pelo menos, a mim própria. Queridos, foi um prazer ter falado para vocês. Agora vamos à parte melhor, vamos conversar. Aninha, a palavra é tua. Francisca, sem palavras, primeiro por aceitar o meu convite, por embarcar comigo nessa jornada de fazer salas online com formação extensionista, como tu bem colocaste no início. Certamente tuas palavras foram inspiradoras, como está dizendo ali a Silvana, são lindas, motivadoras, e exprimem todo o teu espírito de liderança e de agregação da equipe, certo? Claro que agora vamos passar para o diálogo, que como disseste bem, a melhor parte, né? Tem coisas palpitando dentro da minha mente no momento, porque é sempre muito bom te ouvir falar. Eu só queria fazer uma colocação antes de passar por os escritos, tá? Tu colocaste ali que o conceito da extensão realmente é muito novo, né? E certamente ele é uma construção, né, situada historicamente, acompanhou movimentos tanto do país quanto do mundo, seja pela projeção dos modelos europeus e norte-americanos, como tu trouxeste ali, seja pelas reivindicações do movimento estudantil, que realmente estava extremamente ligado ao Manifesto de Córdoba, né? E como sendo um conhecimento muito novo, que ainda está constituindo, ou seja, todos nós extensionistas somos ativos desse processo de construção, né? Eu penso que a questão de ainda perguntar o que é extensão também muitas vezes perpassa por questão de que alguns fazem intuitivamente. Uma vez eu te ouvi te falar e eu acho que seria muito interessante tu colocar o início da tua carreira trabalhando como extensionista, sem saber que era uma extensionista, de fato, né? Mas por intuição para promover outro tipo de formação para os teus alunos. Se tu pudesse relatar eu te agradecer muito. Eu só queria ler um comentário da Paula, quando eu falei da maioria de mulheres autoras dos capítulos do livro. A Paula colocou uma coisa bem interessante, que eu nem sabia, Paula. Essa foi ótima. Na Expressa Extensão, a Paula hoje é a editora executiva da Expressa Extensão. Então, ela conhece a revista por dentro. Todo o movimento que acontece ali é operado pela Paula. Na Expressa Extensão, a maioria dos avaliadores que aceitam fazer o trabalho e que finalizam o mesmo também são mulheres. A extensão, ela é sedutora, né? Então, eu acho que tá bem a combinação. Aninha, então, só retomando aqui rapidinho, é que eu acho que tem tanta gente com vontade de falar, eu acho bem legal isso, muito legal. Mas, é a GR.
Isso aí, meninas poderosas. Mas, realmente, eu fiz o curso de graduação aqui na UFPEL, o curso de artes. Era um curso ainda muito vinculado, embora já tivesse passado muito tempo, né, da Escola de Belas Artes, ainda era um curso que respirava a Escola de Belas Artes. Então, ele era um curso, embora considerado superior, ele não propiciava muito claramente nem a dimensão da pesquisa, nem a dimensão da extensão. Mas a universidade sempre foi muito extensionista, né? Então eu participava, eu nem sabia bem o que era, né? E em seguida, formada, eu comecei a trabalhar, primeiro na Católica, depois na FURC, e a coisa que eu mais queria era a rua. Então, eu realmente fui uma dessas pessoas que, por ter vivido alguma forma de extensão, criou um link, um vínculo. E, bom, a universidade, ela é essa coisa, né, encantadora e, ao mesmo tempo, desafiadora, que é ser uma instituição conservadora e tradicional, mas, ainda assim, ela parece um corredor cheio de muitas portas. Daqui a pouco uma abre e eu me escapo por ela. E um dia desse eu lembrava, a primeira instituição que eu procurei foi o SESC, em Rio Grande. Fiz um ciclo de cinema alemão, que, gente, super 8. Não, e essas experiências, elas vão nos marcando, porque a rua marca, o externo marca, o público marca. Quem tem alguns colegas aqui que são da área da cultura, que são inclusive artistas, eles sabem como isso gera no outro a alma da sua existência, né, que passa nem ser minha, mas passa ser daquele fato. Então, assim, Aninha, eu sempre achei a ciência de uma nobreza, bom, sempre fui vinculada à pesquisa, sempre achei de uma nobreza, né, agora retomou esse discurso, a ciência salvará o mundo, esse é o discurso que está pautado agora, com muita força, com muita expressão. Sempre achei de uma nobreza, de uma possibilidade de transcendência muito grande. Sempre achei o ensino a grande expressão da generosidade. Ser um professor, ser chamado de professor, é um título que alguém nos concede quando usa a palavra professor. Mas parece que o espaço da felicidade, da liberdade, da alegria está na extensão. Era isso que eu sentia, eu queria ser feliz, eu queria muito ser feliz naquela época. Eu acreditava que dava para ser muito, ainda acredito que dava para ser muito feliz. Bom, gente, vamos lá, vamos ver quem é que está inscrito aqui. O Felipe. Perfeito. Antes do Felipe, nós temos a professora Lúcia, né, que colocou que tem sido muito rico esses passos onde nos reinventamos a cada desafio. Então, por favor, professora Lúcia, nos blinde com as suas palavras. E a senhora, primeira escrita, se quiseres abrir seu microfone, sua câmera, participe conosco, fique à vontade. Então, boa tarde. Eu acho que o Felipe é o primeiro inscrito, mas vou aproveitar, então, que eu tenho que sair daqui um pouco, tá? Então, assim, é o Felipe, eu acho, Aninha. Mas o Felipe agora sou eu, tá, Felipe? As damas primeiro, muito bem. Então, eu queria, assim, primeiro dizer que eu queria parabenizar a PREC, já falei isso, escrevi, já disse outras vezes, por essa iniciativa de vocês têm sido super atuantes, assim, e esteticamente lindos, maravilhosos, leves. Eu tenho sentido muito sentido que eu sei para o Felipe, porque concomitante ao trabalho de vocês, eu tenho uma sala que eu atendo todos os dias alunos, tá? E aí eu pensei, como seria bom se eu pudesse ter alguns espaços. Hoje deu, né? E casualmente era xícara. Mas casualmente escolhido, viu, gente? Então eu vou ter que falar assim, não foi muita causalidade. Eu quero dizer que eu te ouvir, Chica, sempre é um deleite, porque tu consegue colocar as questões fundadoras, os fermentos daquela discussão, de um jeito leve, de um jeito com uma belezura, como diria Freire,
que nos encanta. Quando dizes que a extensão, ela é formadora, não tem a menor dúvida. E, enfim, nós estamos curricularizando a extensão também, né? Eu acho que isso é uma conquista que a gente precisa. Já fiquei louca para ler o texto da Ana, e quero complementar o trabalho. Eu não tive acesso ainda à revista, ou porque por incompetência minha, ou eu sei que tem um artigo Nosso Desafio, ou porque eu não soube achar ainda, né? Mas eu quero dizer assim... Só um parentezinho, ela ainda não foi lançada. Eu pensei que era isso. Aqui é assim, pré. Tá bem, eu não estou soberbada, mas... livro, né? Parabéns, gente, está muito bonito, está muito lindo. E eu queria dizer uma coisa que eu disse na sala, quando a Chica veio aqui falar com os alunos. Deixa eu aproveitar para, não sei se tem alunos aqui, para divulgar, que aí vou ter que concorrer com a extensão, um problema isso, né? Mas todos os dias, das 4 às 5, por enquanto, e agora, depois que começar o trabalho remoto, acho que eu vou abrir pela manhã e à noite, eu tenho um encontro com alunos para apoio pedagógico em discussões que forem demandadas. Agora a gente tem feito uma lista de temas, inclusive meditação, temos meditação amanhã. Hoje, sabe o que temos? Vou fazer propaganda aqui, Tica, dá licença, porque ele não deixa de ser um trabalho extensivo, né? E hoje vai ter um professor da Universidade do Paraná, que foi meu doutorando, e que vai trabalhar sobre, a partir da ciência quântica, o quanto os florais, eles são terapias alternativas no momento de quando a gente está com dificuldade de aprendizagem. Fecha parênteses. E aí, quero dizer assim, quando tu falavas, Chiquinha, que, me permita, Chiquinha, é uma grande parceira, grande colega, que eu tenho a gratidão de estar com ela durante esses 3 anos, e fecharemos esses 4 com força e fé, tá? Mas, enfim, a Chica falava da extensão como um espaço de formação que foi muito tempo negado nessa universidade. E aí eu queria deixar um depoimento meu aqui, que eu fiz sem sabê-lo, fazia extensão. Quando em 89 eu entrei nessa universidade, na Faculdade de Educação, a diretora da época, a professora Séries Torres, disse: tu vais coordenar um projeto de extensão que nós temos, que é uma escolinha de meninos de rua. Eu fiquei apavorada, porque eu nem sabia o que era isso, e muito menos trabalhar com meninos de rua. E eu quero declarar aqui, assim, que foi a experiência, se não a mais, eu digo isso no meu memorial, para titular, a mais rica que eu tive na universidade, uma das, porque eu tive várias, mas eu digo e disse isso quando defendi o meu mestrado, que foi meu primeiro curso de pós-graduação, porque eu tive que ler na escuta e com a escuta do outro. Eu tive que aprender a lidar com aqueles sujeitos, para além do que os livros me ensinaram como psicopedagoga clínica e psicopedagoga institucional. Eu tive que aprender com eles a dizer: bom, tu quer cheirar cola, mas aqui tu não vai cheirar cola, então tu me dá um saquinho de cola que eu guardo e depois eu te devolvo. E aprendi a não ser prescritiva. Então, assim, foi uma gratidão, e hoje, fechando a minha carreira, porque eu posso dizer que estou fechando, eu tenho projetos para o ano que vem, que talvez com certeza, tudo é muito relativo, hoje não dá para dizer mais essa palavra, mas talvez me aposentar, tá, e entrar em outras frentes. E eu tenho observado, Chica, assim, colegas, que a vida ela é muito cíclica, a história é cíclica, e a belezura de todas essas coisas. Como eu tenho vivido experiências agora, ao fim da carreira, muito similares, com roupagens diferentes daquilo que eu fazia. Por exemplo, eu comecei a minha vida acadêmica trabalhando na extensão sem saber o que era extensão, porque eu não sabia nem o que era extensão, eu acho que nem para a reitoria de extensão tinha 89, nós tínhamos, já tinha, não lembro nem quem era o pró-reitor da época, me perdoem, tá? Acho que era o Chile. O Chile, claro, tinha entrado gigante, exatamente. Isso. Bom, então, para mim, foi, assim, um espaço de extrema formação. Eu aprendi muito naqueles 2 anos com as crianças. Eu aprendi todas as coisas que eu estudei de psicanálise, de pedagogia, de métodos e técnicas, tinham que ser reinventados a partir do contato direto com o outro. E aí não estou falando de teoria e prática, estou falando de ser sensível à escuta do outro. Então, assim, e hoje, ao final, depois de 32 anos, que eu vou fazer agora dia 29, dia 30 de maio, eu faço 32 anos de universidade. E eu percebo que eu tenho feito coisas muito próximas, assim, tipo agora, fui para a praia, estou à frente da praia, trabalhando com quem? Com estudantes que não conseguem ter um bom desempenho acadêmico. E se chama um projeto de ensino, acho que ele podia ser, ele só não é um projeto de extensão porque é para dentro dos meios dos estudantes, mas ele é muito extensivo, porque ele tem outras coisas muito, então assim, Chica, eu quero cumprimentar a CREC na tua pessoa, junto com a equipe,
e a tua fala que sempre é muito, como eu disse antes, né, elucidadora, com esse tom estético, essa leveza que nós precisamos hoje, né? E tu trazes uma questão bem importante, que é como a gente tem que, nesses espaços onde está, esse tema de vocês, tão longe, tão perto, maravilha, né, gente? Eu fui ver o filme novamente, procurar nos meus, né, achei lá no site, para realmente, assim, o tom disso é muito forte, e a gente precisa se reinventar mesmo. Essa pandemia nos trouxe, talvez, um pouco de humanidade que estávamos perdendo, né? As tecnologias têm nos ajudado, né? Então, assim, muito legal, e eu queria poder dizer que eu sou extensionista, mas eu não posso dizer isso, porque se olhar a minha história dentro e eu disse no memorial, dentro da história, digamos assim, institucional, gravada, de papéis, eu não tenho lá muita extensão, mas eu me dei conta que eu fiz toda a vida isso, né? Toda a vida eu fiz isso, e sempre, né, Aninha, com aquela dificuldade de preencher os papéis, e sempre com uma certa rebeldia, ai, que saco, tem que fazer isso, mas como é importante também. Então, assim, parabéns, e cumprimentar também todas as outras salas que eu pude entrar e sair, e não consigo ficar hoje, graças, eu vou conseguir ficar do início ao fim, mas às 4 horas eu tenho compromisso, tá bem? Um beijo para vocês e muito obrigada por esse momento. Obrigada, Lúcia, foi muito bom te escutar e principalmente saber do teu passado. Agora já sabemos do teu passado de extensionista. Que legal, que legal. Sempre muito obrigada. Vamos lá, Felipe. Muito obrigada pelo relato, professora Lúcia. Eu fiz questão de te pedir, Chica, para falar desse teu início, porque eu só vou fazer um parênteses e já passo a palavra ao Felipe. Eu estou fechando agora 7 anos de trabalho como técnica administrativa de extensão, né? Comecei na Unipampa e agora já vou fazer 3 anos na UFPEL. E sempre à frente do formato de extensão. E é por isso que eu acho tão bonito esse projeto, me dedico a ele, porque eu já ouvi em outros relatos de vocês. E se eu for olhar para a minha graduação, eu não participei de atividades especialistas. Né? Então, realmente é um conceito novo, né? Muitos colegas relatam isso, que eles nunca tiveram contato com a extensão, e por vezes esse rico, assim, grato reconhecimento de que não, eu realmente fazia extensão, mas era na intuição, era mais na prática do que propriamente relatado, documentado, que dá um certo trabalho, né, Lúcia? Mas que na prática, no exercício da sua profissão, faziam justamente para melhorar as suas práticas de ensino. Aninha, me permite só uma coisinha que eu lembrei agora, e era chamada a extensão como assistencialista. Sim. Lembro muito bem que a crítica a esse projeto que eu coordenei por 2 anos, até eu sair para o mestrado, e alguém ficou e depois ele não perdurou, a crítica da Faculdade de Educação a este projeto, que foi criado pela professora Marisa Marrone e professora Consuela Requião, 2 grandes professoras da FAI que se aposentaram, e eu entrei na vaga de uma delas, que a gente era muito assistencialista. Gente, nós fazíamos estágio de docência lá, as alunas, tem colegas hoje da FAI que foram professoras lá para minhas orientandas. Ele era muito formativo, só que aquela ideia, que por isso que eu queria só, desculpa interromper e entrar novamente, mas tu falava, a gente não sabia o que fazia, porque tinha uma pecha, né, Chica, de assistencialismo, e até dar conta, e por isso que eu digo que a curricularização foi assim, um boom, né, isso, Chica, tu vai levar no teu currículo, como sendo a pró-reitora que protagonizou isso, e é muito importante. E é preciso, está sendo gravado isso aqui, Ana, precisa que fique gravado. A pró-reitora de extensão que protagonizou junto com a gestão, mas que firmemente a curricularização da extensão. Na verdade, agora vou ter que falar a verdade, né? Não, na verdade, quem está sendo protagonista muito fortemente, eu vou dar esses 3 nomes, porque são 3 nomes que estão sendo muito importantes mesmo no processo de condução dos PPCs. É a Ana, a Rogéria e o Lincoln. Então, vocês estão realmente constituindo o fato. Mas eu tenho o maior orgulho de trabalhar com eles, então... Parabéns, né? Mas assim, que tem todo um conjunto da obra que veio vindo e que se transformou nessa gestão com a tua reitoria, tudo bem. Tu não fará nunca nada sozinho, ninguém fará nada sozinho, né, Chica? Ainda bem, né? Podia ter
podia não ter acontecido. Não é verdade? Fico feliz de te ouvir. E somos uma equipe, né? E somos uma equipe. Avança também a força da liderança que está conduzindo o processo. Bom. Isso é inegável. Ainda tem muito chão pela frente. Bom, eu quero dizer assim, eu não passei o Felipe por engano, tá? Eu sei do cavalheirismo do Felipe e acreditava que ele ia passar a palavra à professora Lúcia, porque, como ele bem disse, primeiras damas. Então, Felipe, por favor, abra seu microfone e troque uma ideia conosco agora, por favor, e a câmera também, se for possível. Olá, boa tarde. Tarde. Então, a Francisca já sabe, já falei para a Francisca, falo para todo mundo, que eu também, assim como a Lúcia, assim, imagino como outros também são fãs de escutar a Francisca falar, né, e sempre nessa leveza, essa tranquilidade para falar, enfim, é muito legal de escutar, Francisca. E Francisca, eu me identifiquei muito quando tu falou ali, porque tu escolheu a profissão professor, né, e também somo um ponto que eu sempre carrego desde a minha época que eu decidi fazer o mestrado lá em 2007, antes ainda, outros colegas tudo querendo ir para outras áreas, eu era o único que estava querendo ir para o mestrado, né? E aí eu lembro que eu dava aula no ensino fundamental em 2002, 2003, eu via aqueles jovens, aquelas crianças, e eu no meio daquela turma me sentia mais jovem, né? E quando eu entrei para a profissão de professor, eu sempre me identifiquei com esse espírito de sempre estar jovem. Pelo fato de estar em contato com esses jovens, sempre estar no ambiente jovem, isso me deixava também mais jovem. Enfim, eu estou com esse sentimento até hoje, estou feliz, né? Mas antes de iniciar minha fala, dar os parabéns para a Ana, por estar puxando essa discussão sobre a extensão. A gente sabe o quanto que muita gente ainda carece de informações, de conhecer um pouco mais sobre a extensão. Então, parabéns, Ana. Então, tá puxando essa frente. E outra coisa, então, a discussão era da pandemia, né? E como que a extensão tá acontecendo mesmo em momentos de pandemia. E aí, Francisca, eu vejo assim, a velocidade que se deu, não somente acho da pré, que a gente já vê vários exemplos em outras unidades, de projetos de extensão, puxando também essa discussão em plataformas online, né? É pelo Facebook, é pelo Webconf, é pelo Instagram, enfim, dialogando, achando formas de manter esse diálogo com a comunidade, de conversar e dialogar com as pessoas, né? E eu imagino que muitas vezes temas que muitas vezes nem eram de fácil acesso para essas pessoas. Eu até uns minutinhos antes aqui, eu vi aqui presente, vejo também presente na nossa lista de usuários que estão participando conosco na nossa sala, pessoas que estão participando lá desde a primeira sala, quando tinha pouquíssimas pessoas conhecendo, pessoas de fora do país participando, pessoas de outras unidades da universidade, pessoas que estão chegando à universidade, conhecendo um pouco mais sobre a extensão, então, e sobre o que é extensão, né? Então, eu vejo que esse momento, essa nossa reinvenção de se apropriar mais dessas tecnologias está nos proporcionando esse diálogo mais próximo com essas pessoas, né, que até um tempo atrás isso não era tão próximo, né? Imagine eu, né, Francisco, você que está estudando isso mais tempo, esse modelo mais tradicional de extensão, se utilizando mais dessas plataformas, esses mais espaços presenciais, não tanto quanto virtuais, né? Esse é da raiz da extensão. Tecnologia é algo que chegou agora, né? E isso é comum conversar com A, B, C e D, todo mundo falando que tecnologia chegou, esse espaço chegou para ficar mesmo, né? E isso se confirma, assim, Francisco, outra coisa legal, né? Que você citou na sua apresentação. Nesse momento, agora, a gente poderia, assim, não, pandemia, não tem aula, a extensão também, ela é na rua,
e por sua vez não vai ter extensão. Não, dentro da universidade a gente viu um movimento totalmente diferente. A gente viu o número de projetos de extensão subir, né, em quase 30%, né, Ana, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Ou seja, nota-se que a Universidade Federal de Pelotas está totalmente embrecada com a comunidade, aonde que é sensível a essas mudanças de cenário, e por sua vez a universidade consegue de uma maneira rápida já interagir. Então isso mostra que existe essa proximidade, e por sua vez, com certeza isso se reflete na qualidade do ensino, no resultado das pesquisas, né? E isso foi até um pouco fruto dessa discussão com o Pedrinho que teve na semana passada. A capacidade que a nossa universidade tem de mesmo que assim não se mostre isso na totalidade, mas um movimento de pensar essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, né, que as pessoas não estão mais vendo isso de uma forma isolada, já está acontecendo de uma forma mais natural. Então, eu acho que esse movimento agora com esse uso de tecnologias, e que vai se intensificar mais agora, né, Ana? A Ana tem mais uma série de salas falando sobre extensão, vai se intensificar mais ainda essa discussão sobre extensão, né? Mas eu estou muito feliz com todas essas discussões, faço o máximo possível para acompanhar todas as webs também. Tem uma semana dos museus também, estou acompanhando. Então está muito legal, parabéns. Obrigada. Hoje iniciamos, né, as conversas sobre extensão. Temos um calendário extenso, que se tudo der certo vai ser um sucesso, sim. A próxima é com o Felipe, né? A próxima é com o Felipe. Sexta-feira vamos falar diretamente sobre o protagonismo dos estudantes na extensão. Fantástico, ótimo. Com o Felipe. Realmente, tivemos um aumento de 28% de cadastro nas ações extensionistas. Não houve um aumento de novos projetos, mas as ações, que significa, né, que os projetos se mobilizaram para fazer outras atividades dentro. Exatamente, para se manterem, né? Perfeito, perfeito. Tem um depoimento do Leandro. Eu ia... Eu acho que tem mais acima. Antes. Buscar, eu me perdi aqui já. Eu queria retomar o da Milena, dizendo que ela está entrando agora no universo da universidade e sente que a extensão é o que mais ela se encontra. Que legal. Bom, ficamos extremamente felizes com esse teu relato, porque realmente acreditamos fielmente que a extensão é uma dimensão formativa excepcional e um potencial transformador imenso. Depoimentos, né, dão conta disso, inclusive o do Leandro Maia, que fala que a vida dele é fruto da extensão. O coro da ET da URGS, projeto Prelúdio da URGS, mais tarde bolsista e professor desses projetos. A extensão é uma grande porta de entrada à universidade para a cidadania. Lindo, né, Francisca? Lindo mesmo, essencialmente verdadeiro. Bom, a Adriana coloca que a experiência dela com extensão começou a entrada no FEPEL e que não consegue mais largar. Que bom. A extensão tem isso, né? Quando a gente começa, é difícil mesmo abrir mão, certo? Pessoal, você está inscrito. Isso, desculpa. Pulamos o pé. Vamos passar a palavra ao professor Ferri. Boa tarde. Desculpa a minha deselegância em usar apenas o microfone. Eu faço tanta extensão que eu vivo aqui no interior durante a semana através de antena, e certamente se eu ligo a câmera corro o risco de cair a comunicação. Então, na dúvida, como já nos conhecemos bem, né? Parabéns, Francisca, pela ótima observação, e apenas para complementar, assim, colaborar, não complementar, e o quanto a extensão é difícil. Eu, por exemplo, venho da Emater, que é uma instituição que faz puramente extensão, e se nós analisarmos, poucos estados do Brasil mantiveram a Emater.
mantiveram a área de pesquisa, mantiveram a área de ensino, estimularam muito, porém, se nós analisarmos a única área que a maioria dos governos de estados não resistiram, foi exatamente a extensão. Enquanto as empresas também de pesquisa têm dificuldade em fazer extensão, então se nós analisarmos, imagina nós, como uma instituição essencialmente de ensino, às vezes a ferramenta de extensão fica um pouco de lado, fica um pouco esquecida. Então eu logo que entrei na UFPEL, vim da Emater, vim do município de Farroupilha, onde eu trabalhava na extensão rural, e aí me engajei na agronomia, que de fato era uma das poucas áreas assim que aplicava a extensão mais direta, aquela ligada mais ao povo. Hoje, essa realidade, passaram-se apenas 10 anos, e essa realidade mudou muito. Hoje, poderíamos dizer que todos os cursos da UFPEL estão engajados, estão envolvidos, e reforçar o quanto é difícil fazer extensão. Os governos, né, a maioria, não mantém essas instituições ligadas exatamente à extensão. Outra característica que a extensão tem é nós colocar nossa cara na rua. Então, as pessoas nos conhecerem a nossa realidade. Às vezes a gente fica um pouquinho receoso de mostrar a realidade. Mas isso mudou. Acho que hoje é uma outra realidade. Mais uma vez, parabéns aí pela explanação. Aninha, eu gostaria de fazer um comentário a partir do que o Ferri disse, que é uma reflexão poderosíssima do quanto realmente a extensão é mais difícil. Se nós formos comparar o fluxo de projetos em extensão, em ensino e em pesquisa, nós veremos que, inclusive, existe um perfil do professor extensionista que mantém a extensão, que é esse professor mais ativo, inclusive até mais combativo. É um perfil muito claro que nós podemos relacionar ao que tu dizes, Ferri. Agora, tu disse uma coisa importantíssima, eu não abordei isso, mas fica claro em todos os documentos, né? E eu já falei isso outras vezes, entre nós, né, Ana, a gente comenta isso, que é o seguinte: a extensão sobe, ela cresce quando há um programa nacional fomentando aquilo. Ela decresce quando não há. E, casualmente, são os governos com agendas mais sociais que se interessam pela extensão. Então, nós vamos ver que o grande programa de extensão é o PROEXT, que iniciou lá em 2005, o primeiro programa que deu certo foi em 2007, foi indo, 2016 sumiu, evaporou, sem dar satisfação, né? Por quê? Porque mudou o perfil. Se nós formos ver com o Projeto Rondon, aconteceu isso. O Projeto Rondon foi até 1989, mudando, diminuindo aquele perfil de interiorização assistencialista. Em 89 ele some, né, deixa de existir. Nós estávamos quando? Governo Sarney. E quando é que ele vai ressurgir, inclusive por demanda da ONU, 2013. Então, existe uma relação direta entre o estímulo e a força da extensão e esse financiamento externo, porque senão ela sobrevive das universidades dentro da universidade. E uma relação direta entre o financiamento externo e uma agenda social governamental que acaba influenciando os outros setores da sociedade, que acaba estimulando que os outros setores da sociedade também investam. Então, a tua observação, que vem, inclusive, de uma outra instituição, ela está completamente correta, ela confere exatamente com o que nós encontramos nos documentos, né? E que não está dito muito claramente, com exceção daquele que eu apresentei para vocês, e
nos livros sobre história da extensão, nos textos sobre história da extensão, ela não fica dita claramente nos relatórios, mas a gente pressente isso. E sempre aquilo que tu dizes, né, que tu muito bem observaste, e sempre aquela sensação de que há uma disputa, entre as dimensões, mas que se deve a essa repartição de recursos, a essa designação de recursos com prioridade. Então, nós vamos ver o seguinte: o MEC todo financia, todo ele, do ensino, da Secretaria de Ensino Superior, ele existe para aportar recursos para o ensino superior. Aí depois tem os programas de formação de professores e etc., mas aquilo tudo, o bolo maior está no ensino. A pesquisa ela é mantida pelos órgãos de pesquisa, pelas FAPES, pelo CNPq, pela CAPES, que também é responsável pelo ensino estrito sensu, pela FINEP e a extensão. Não tem órgão. Não tem. Ela é um exercício, por isso que eu digo, existe um perfil que mantém a extensão. A solução, muito bem encontrada, muito bem construída, é a torná-la interna à formação de ensino. É isso, é a curricularização, embora esteja na meta 12.7, que na verdade está relacionada ao aumento da permanência do tudo que está ali escrito, na verdade, o resultado disso vai ser que a extensão vai passar a atingir todos terão essa experiência, porque ela se torna inerente ao ensino. Essa é a função da curricularização. Mas muito bem observado, Ferre. Obrigada pela tua lúcida contribuição. Bom, o Jerry está inscrito. Estava falando com o professor fechado. Oi. Tá. É uma confusão, o Jerry e Ferre, né, o Ferre? A dupla, né, como dizia a professora Rosana Elvira. Mas eu quero saudar a todos aí, a professora Francisca. Então, a satisfação tá vendo vocês aí, ouvindo vocês. Eu também estou com um probleminha técnico, de vez em quando dá uma travada. Estão ouvindo bem? Tá? Imagem minha aqui eu não vou nem arriscar porque vai dar problema. Quero saudar a professora Lúcia também, pessoa que eu tenho um grande apreço também. Conheci ela quando eu acompanhava o professor Manuel, né? Então, pessoa que muito colaborou, que tem um carisma muito grande, né, por vários colegas que eu conheço. E eu queria só relatar, aproveitando que alguém tinha falado, né, tinha aluno na sala também, que a minha experiência desde a graduação até eu entrar na faculdade era meio catastrófica, né, esse contato com o pessoal externo, porque eu sempre fui muito, né, sempre fui muito introvertido, então a extensão me trouxe isso, né, esse convívio com o pessoal de fora da universidade. E eu, outro dia, por acaso, antes da pandemia, vinha caminhando na rua e vi um grafite com uma frase, depois fez muito sentido para mim, né? E vai bem ao encontro do que a extensão representa. E nesse grafite dizia assim: eu não quero fazer sucesso, eu quero fazer sentido. E eu acho que é uma coisa que a extensão nos traz, né? Quando a gente vê assim, todo o nosso trajeto, formação, enfim, para que se dedicar tanto ao estudo, ao ensino, fazer pesquisa para ficar onde, né, registrado aonde ou levar para quem. Então, acho que a extensão, se não fosse todas essas atividades que a universidade vem fazendo, acho que a gente não teria se projetado tanto. Hoje, quando a gente liga a televisão ali, vê no Jornal Nacional, a pesquisa e a formação, né, a informação que está se levando, né, na pesquisa liderada aí pela equipe da epidemiologia, representada aí na figura do nosso magnífico reitor. E bem no momento que nós, funcionários públicos, federais, docentes, somos taxados aí de várias coisas, né, de zebra gorda,
de aproveitadores, usurpadores, mostrando realmente que não é só a balbúrdia que a gente faz. Eu acho que tem uma série de trabalhos extremamente importantes, relevantes, né? Um vínculo muito forte com a nossa sociedade, o nosso entorno. Então, a satisfação está aí nessa equipe, somando com vocês, né? Ouvindo essa história aí relatada pela professora Francisca, ouvir um pouquinho da história de vocês aí também, professora Lúcia, todos aqui que eu tenho apreço, né? O Ferri, Felipe, tantos outros colegas aí que trabalham na extensão, não quero faltar na nominata aí, tá? Mas é uma satisfação estar com vocês aí nessa tarde, tá? Um grande e fraternal abraço para todos aí. A Ana se sumiu. Ferri, muito obrigada pelo teu depoimento. Aliás, são depoimentos que deveriam ser escritos, porque todos são importantes e todos falam de uma trajetória que, por mais individual que seja, nos aproxima pelo resultado da experiência. Bom, Aninha, eu não sei se tu podes falar, eu não sei se caiu a tua imagem, como é que ficou? Eu tô vendo coisas aqui, acho que também tinha probleminha na internet, eu estava aquela hora para chamar o GR e não estava conectando. Vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo, sim. Obrigada, Leandro Maia colocou ali um agradecimento especial à PREC pela orientação do projeto com o Expresso Embaixador, né, a Orquestra Frosta Jovem. Nós que agradecemos a parceria, né, e não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta, algum relato. Todos eles estão sendo gravados, então não estão escritos, documentados, mas vamos ter o registro para a posteridade. Bom, para mim aqui não aparece ninguém digitando, então eu gostaria de agradecer até mesmo pelo adiantado da hora, né? Geralmente as nossas salas têm uma duração de 1 hora, para não ficar tão cansativo, não ficar tão maçante, é uma outra dinâmica, né? Que nos exigem outros aspectos, então a gente procura ser mais breve, né? No relato. Agradeci imensamente ao teu relato, a tua apresentação, Francisco, e todos os teus relatos. Como sempre, eu tinha certeza que seria inspiradora, e foi, e assim foi. Agradeci a presença de todos que estiveram presentes, certo? Com certeza, vocês fazem a extensão da nossa universidade acontecer, né? Sejam alunos, sejam professores, todos nós estamos participando da construção desse conceito que se reinventa a todo instante. O extensionista é isso. O próprio aumento do cadastro das ações registra isso. O extensionista está sempre se reinventando e sempre adaptando suas práticas de acordo com a realidade que ele encontra, certo? Então, foi um prazer enorme. Dizer para vocês que essa é a primeira, teremos muitas outras para falar sobre extensão. Espero contar com a presença de vocês. Como falei no início, as atividades da PREC não encerram por aqui. Nós estamos uma semana efervescente, não é mesmo, Francisca? Estamos com a Semana dos Museus, com o seminário com o seminário de curricularização também. Não sei se tu queres falar um pouquinho sobre as outras atividades. Eu acho que eu queria convidar todos para as palestras que estão acontecendo. Se a Silvana estiver na sala, ou a Andréa, não sei se elas ainda estão. Silvana, eu acho que está aqui. Dá um relato, né? Pode ser, sobre a semana. Eu acho que é um bom momento, até por aquilo que nós conversamos ontem, Silvana. Vocês não abandonaram, vocês avançaram num momento em que muitos estão desistindo e não estão fazendo nada. Então, se tu pudesse dar compartilhar o convite conosco, que todos estamos aqui. Tem outras mesas acontecendo, tem as oficinas, pena que o Fernando não está, senão ele poderia falar, mas acho que, Silvana, dá uma palavrinha aqui com a gente, tua Andréa. Sim, nós estamos já em andamento. A Semana dos Museus começou ontem com a palestra da professora Viviane,
Hoje nós tivemos as comunicações, na parte da manhã nós temos comunicações, hoje, amanhã e quinta, são 3 dias de trabalho sendo apresentados sobre as questões museológicas, e no horário das 17 horas temos as palestras. O interessante é que é uma dinâmica um pouco diferente das salas de conversa que nós estávamos, né, já acostumadas até nessa dinâmica, porque na verdade é um evento acadêmico que acontecia todos os anos durante a Semana dos Museus, no Museu do Doce, no auditório do Museu do Doce, e esse ano ele se tornou completamente virtual. E, para surpresa nossa, está sendo um sucesso. Tem um número muito grande de pessoas participando nas comunicações, normalmente não era um público tão grande, hoje tivemos quase 50 pessoas, e nas palestras também. As palestras começam às 17 horas e hoje é a Desirê Nobre Salazar falando sobre a acessibilidade em museus. As palestras estarão sendo transmitidas pelo Facebook e a programação completa as pessoas podem acessar a partir da página da Rede dos Museus. Nós temos lá toda a programação disponível. Então, estamos felizes, eu e a Andréia, as meninas que estão organizando, os bolsistas, porque é um evento que seria presencial, não tem todo o resto da Semana dos Museus, que exige, né, a presença dentro dos museus, toda aquela movimentação que é fantástica, que nós temos todos os anos, mas esse evento do seminário está acontecendo e está sendo muito interessante. Convido a todos para participar. Ok, muito obrigada, Silvana. Queres falar mais alguma coisa, Francisca? Quero te agradecer. Muito obrigada, Aninha. Foi muito bom hoje o dia, de manhã e de tarde contigo. Eu que agradeço. Então tá, pessoal, muito obrigada, gratidão pela participação de todos e todas, e aguardo vocês nas próximas. Um grande abraço virtual. Tchau, pessoal, um abração, muito obrigada pela presença. Tchau.